Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Reinaldo. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. O meu nome é Reinaldo, eu tenho 57 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu. Eu sou natural de Campinas. Hoje eu moro em Montemor. Mas toda a minha infância, até a minha adolescência, eu morei em Campinas. Eu conheci a minha esposa, nos casamos e viemos morar aqui em Montemor. Nós tivemos 3 filhos. A Marcela, que é a caçula, a Amanda, que é a filha do meio, e o Eduardo, que é o mais velho. A minha esposa, Madalena, acabou falecendo há 5 anos atrás. E foi um fato sobrenatural que envolveu uma das piores épocas da minha vida. Foi o falecimento da minha mãe, Dona Maria, que faleceu devido a um acidente doméstico. Quando nós ficamos sabendo a causa da morte da minha mãe, ela estava fazendo faxina quando escorregou na garagem devido ao piso molhado, bateu a cabeça e acabou falecendo. Quando me deram essa notícia, parecia que o mundo havia acabado, que eu não tinha onde mais caminhar. Foi um dos piores sentimentos que eu vivi na minha vida, comparado apenas com o falecimento da minha esposa. Eu estava de folga nesse final de semana, e nessa época minha esposa estava trabalhando fora do país. Ela morou por um tempo nos Estados Unidos com o nosso filho Eduardo. Eu fiquei aqui no Brasil com as minhas filhas. E nesse dia quem me acompanhou a Campinas foi a minha filha Amanda. Nós chegamos na casa da minha falecida mãe e vieram aquelas lembranças. E a morte da minha mãe mexeu com muitas pessoas, pois nessa época minha mãe trabalhava na prefeitura. Ela trabalhava com entidades carentes da época, então muitas pessoas estavam na casa, não somente os nossos familiares. Ficamos algum tempo na casa da minha falecida mãe e fomos para o cemitério no outro dia de manhã, onde a minha mãe foi velada no cemitério Saudade e depois foi sepultada. Quando o meu chefe da época ficou sabendo do fato, ele me ligou dizendo que eu poderia ficar mais alguns dias acompanhando os meus familiares. Eu tinha 3 irmãos homens na época, eu era o caçula, e então eu decidi ficar por mais uma semana na casa da minha falecida mãe. Só que não foi fácil. Tudo me fazia lembrar da minha mãe. A minha filha, então, ficou muito triste. Ela chorava muito com saudade da avó, pois apesar da distância, a maioria das férias escolares, ela visitava a minha mãe, e também nas comemorações de fim de ano. As duas sempre conversavam por telefone. A minha filha Amanda estava muito caída, assim como eu. Havia se passado 4 dias que a minha mãe havia falecido, e a Amanda, minha filha, começou a sonhar com a minha mãe. Ela sonhou por 2 noites seguidas. Eu até imaginava que seria pela saudade da avó. Só que a minha filha disse que os sonhos eram tão reais que ela sentia como se a minha mãe ainda estivesse viva. E eu dizia que não, que a minha mãe estava descansando. Passado 4 dias do sepultamento da minha mãe, a minha filha, quando me viu na manhã, ela me disse que durante a madrugada ela viu a minha mãe dentro do quarto. Eu disse que apenas era um sonho e ela disse que não, que realmente ela havia visto a minha mãe dentro do quarto. A minha filha dormia acompanhada de mais 2 primas, que minha mãe apareceu durante a madrugada, dizendo que não estava conseguindo descansar, que precisava da ajuda da família, que só faltou tocar a minha mãe para saber que a minha mãe estava dentro do quarto, pois até o perfume que a minha mãe usava, ela sentiu. Não é que eu não acreditasse na espiritualidade. Eu fui criado em uma família católica, mas eu apenas acreditava que a minha filha estava passando por um momento difícil e por isso essas alucinações. Mas a minha filha dizia que não, que ela havia visto a minha mãe e que ela iria fazer o que a minha mãe pediu. Ela começou a ficar nervosa. Eu a acalmei e disse que nós faríamos o que minha mãe havia pedido. Ela disse que não sentiu medo da minha mãe. O sentimento que vinha da avó dela era um sentimento bom.
e a minha mãe disse que foi sepultada e velada e precisava da nossa ajuda, pois foi feita uma coisa que não deveria ter sido feita. Que a minha mãe disse a ela que quando ela estava sendo velada, uma pessoa se aproximou do seu caixão e sussurrou coisas no seu ouvido, e que essa pessoa acompanhou até que o caixão da minha mãe fosse fechado e seguiu o cortejo. Quando a minha mãe foi colocada na cova, essa pessoa permaneceu próxima do túmulo, cavou um buraco e enterrou algo que ela não estava conseguindo descansar. Quando a minha filha Amanda me contou isso, eu não acreditei de início, pois, como eu disse, eu estava apenas tentando ajudar a minha filha, e os meus pensamentos ficaram em dúvidas se aquilo poderia ser real. Eu pedi para que um dos meus irmãos me acompanhasse até o cemitério e levei a minha filha Amanda até o túmulo da minha mãe. A minha filha, logo que chegou, já foi olhando para todos os lados do túmulo, procurando algo. Era impossível encontrar algo diferente, pois a minha mãe havia sido sepultada há poucos dias. Eu já estava desistindo, e a minha filha não. Ela persistia para que nós revistássemos tudo, para que pudéssemos encontrar algo. A minha filha Amanda estava determinada a ajudar a sua falecida avó, até que o meu irmão disse que algo chamou a sua atenção. Ele nos mostrou que, por mais que a terra tivesse sido mexida, em um local que fazia divisa com outro túmulo ao lado, havia um local que estava com a terra como se fosse cavocada. A minha filha, sem pensar, abaixou e com as próprias mãos começou a cavar. E quando ela abriu a terra, nós encontramos algo que nós não poderíamos acreditar. Era um pano branco com manchas vermelhas que pareciam ser sangue. Lá dentro havia uma boneca, não era muito grande, cheia de agulhas, com algo que se entrelaçava com o corpo da boneca. Aquilo parecia ser um tipo de barbante misturado com fios e arames. Quando nós vimos aquilo, os três ficamos assustados e a minha filha começou a chorar. O meu irmão não podia acreditar e eu da mesma forma fiquei ali parado, sem reação, até que o meu irmão disse: "Nós devemos pegar isso e queimar. Não devemos deixar isso aqui." Então retiramos a sacola para um canto, nos juntamos em oração e oramos para que minha mãe descansasse. Pegamos aquela sacola e saímos do cemitério. Nos aproximamos de um terreno baldio nas proximidades do cemitério. Eu fui até uma loja e comprei álcool e ateamos fogo naquela boneca. Aquela boneca parecia com muita dificuldade de pegar fogo, mas acabou pegando fogo. E quando estava praticamente destruída, pegamos o que restou, colocamos dentro de uma caixa e jogamos em uma água corrente. Mas isso mudou de um jeito a minha filha, que ela acabou se interessando por estudos religiosos e ela acabou conhecendo a doutrina espírita. Eu não sei dizer se a minha filha sempre teve mediunidade ou se ela era sensitiva. Vimos a semente e tivemos a certeza que existe o mal e que pessoas têm capacidade para usar meios para prejudicar alguém. Eu tenho certeza que aquele trabalho ou aquele ritual era para fazer o mal para alguém. E como a minha mãe foi usada para isso, ela não teria como descansar. Por isso ela foi avisar a minha filha. E nós fomos até o local e resolvemos a situação, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, Feliciano, de poder compartilhar esse relato aqui no seu canal. Mas eu digo que eu acredito 100% em tudo que minha filha disse. Na época que tudo aconteceu, eu ainda poderia ter dúvidas, mas hoje eu não tenho. Que Deus abençoe você. Um abraço a cada um que está ouvindo esse relato aqui no seu canal. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Meus amigos, agradeço mais uma vez pelo carinho dos comentários e mensagens de vocês. Eu estou me recuperando pouco a pouco e logo estarei 100%. Muito obrigado, Reinaldo, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com você e com a sua filha. Deixe a opinião de vocês nos comentários, pessoal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal.
Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.